Olá pessoal, estamos de volta com nossas aulas de ciência. Nós estamos na aula de número 5 e essa aula vai falar sobre a genética e os seres humanos. Ela é uma sequência da aula anterior, então é muito interessante que você assista a aula anterior para depois vir para cá, ok? Vamos começar. Para começar a falar sobre a genética e o ser humano, eu vou revisar alguns pontos que foram comentados aí na aula anterior. Então, a genética é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Na aula anterior, nós vimos os primeiros estudos sobre hereditariedade. Esses estudos se baseiam aí no experimento de Mendel e eu mostrei como ele estudou as alturas das plantas e como isso serviu de base para a genética que nós conhecemos hoje. Bom, nessa aula também falamos sobre o conceito de genótipo e fenótipo. Como eu disse, caso você não tenha assistido a aula, assista a aula anterior e só assim continue com esta aula. Vamos lá, pessoal. Árvores genealógicas. Então, além dos estudos sobre hereditariedade, a genética também pode ser usada para análise dos ancestrais e dos descendentes de uma pessoa, o que é denominado genealogia. Outra coisa é que o histórico de ancestrais e descendentes de uma família pode ser representado por meio de um esquema cheio de ramificações, conhecido como árvore genealógica. Então, além da hereditariedade, a gente tem esses recursos aí na genealogia. Aqui eu trouxe um exemplo de árvore genealógica. Eu tenho aqui na parte superior casais. Então, nesse exemplo, Horácio e Miriam são casais, André e Lara também. E aqui eles tiveram descendentes, o Horácio e Miriam, Amanda e Fabiana e Newton. Aqui também André e Lara tiveram descendentes, Breno, Paulo e Marta. Sua vez aqui, Newton, ele teve um descendente chamado Isabela, fazendo par aqui com Márcia. Então, daqui dá para perceber que você tem relação de parentescos diferentes, né? Isabela, ela é filha de Newton e Márcia, mas ela é neta de Horácio aqui e Miriam. Então, analisando a árvore genealógica, a gente consegue perceber. Então, Breno, Paulo e Marta também são filhos aqui de André e Lara, enquanto Jordana é filha de Marta e Caio e é neta de Lara e André. Então, através da árvore genealógica, a gente consegue ver as relações aí de parentesco. Bom, outra coisa que dá para fazer é estudar os heretogramas. Então, para estudar a transmissão de uma característica genética, representações semelhantes à árvore genealógica, denominadas heretogramas, são elaboradas. Eu também trouxe um exemplo. Aqui eu tenho um trecho da árvore genealógica que apareceu antes, que mostra Horácio, Miriam e seus descendentes, Newton, Amanda e Fabiana. E aqui ao lado eu tenho o heredograma. Então, nesse heredograma, Horácio e Newton são homens, eles vão aparecer como quadradinhos. Já Miriam, Amanda e Fabiana são mulheres, vão aparecer como círculos, certo? Essas linhas aqui horizontais, ligando um quadrado a um círculo, indica que Horácio e Miriam formam um casal, e essa linha vertical, né, que sai dessa outra horizontal, indica que Horácio e Miriam tiveram descendentes. Então, nesse caso aqui, são 3 descendentes, certo? E são heredogramas, e através deles dá para a gente estudar algumas coisinhas aí ligadas à genética. Bom, um exemplo aí de análise que a gente pode ter com heredogramas, eu vou trazer aqui com a anemia falciforme. A gente vai primeiro entender o que seria essa anemia falciforme e em seguida usar um heredograma para analisá-la. Então, a anemia falciforme é um problema genético que faz com que as hemácias de uma pessoa, de um indivíduo, tenham esse formato de foice, certo?
E como é que isso acontece? A gente vai chamar aí o alelo, os alelos que produzem essa informação genética de B maiúsculo e B minúsculo. E aí, quando você tem a presença do B maiúsculo, você produz a hemoglobina do tipo A. O B maiúsculo ele é dominante e ele estando presente na informação genética do indivíduo, a hemoglobina não vai ter anemia falciforme. Já se ele tiver o B minúsculo, que a gente pode chamar de Bzinho, ele vai ter a hemoglobina do tipo S, e aí o indivíduo vai apresentar essa característica da anemia falciforme. Então, eu trouxe aqui o genótipo, os genótipos possíveis do cruzamento entre dois indivíduos. Então, tem o B maiúsculo e B maiúsculo, né? Bzão e Bzão, trazendo aqui a hemoglobina do tipo A, sem anemia falciforme. O B maiúsculo e B minúsculo, lembrando que esse B maiúsculo é dominante, então a hemoglobina também é do tipo A, sem anemia falciforme. E aqui B minúsculo e B minúsculo, trazendo a hemoglobina do tipo S com anemia falciforme, certo? Eu tenho aqui a tabela mostrando o genótipo e aqui também mostrando o fenótipo. Na aula anterior eu mostrei o que seria esse genótipo e fenótipo. Se você ficar com dúvida, é interessante você consultar as informações da aula anterior, certo? Vamos avançar. Aqui eu trouxe um heredograma com a família de Horácio e Miriam. Nesse heredograma, quem tem anemia falciforme está na cor azul. É possível usar outras cores para destacar, como o preto também. Então, a Horácio ele não apresenta anemia falciforme, Miriam apresenta, e seus descendentes, um deles, o Newton, ele apresentou anemia falciforme. Então, o que a gente pode analisar, o que a gente pode concluir desse heredograma? Então, vamos lá. Está aqui na tabela. A primeira coisa é que Miriam tem que ser Bzinho, Bzinho, B minúsculo, B minúsculo. Porque só assim a hemoglobina vai ser do tipo S com anemia falciforme. A segunda coisa é que Horácio tem que ser B maiúsculo, B minúsculo, Bzão, Bzinho. Porque só dessa forma ele consegue passar o B minúsculo para seus descendentes e aí um deles nascer com anemia falciforme. Se Horácio fosse B maiúsculo, obrigatoriamente todos os seus descendentes teriam esse B maiúsculo como informação genética e não apresentariam anemia falciforme. Dos cruzamentos aqui possíveis de Horácio e Miriam, eu posso ter o Bzinho e o Bzinho, e isso fez com que Newton nascesse com a hemoglobina do tipo S, apresentando a anemia falciforme. Como Amanda e Fabiana não apresentaram anemia falciforme, podemos concluir que o genótipo dela é B maiúsculo, B minúsculo, e de Fabiana também, B maiúsculo e B minúsculo. Então, ficou Newton com anemia falciforme, Amanda e Fabiana sem anemia falciforme, apesar de carregar a informação desse alelo B minúsculo, certo? Bom, analisando a genética e o ser humano, a gente pode também tirar algumas conclusões. Uma delas aqui seriam as chances de nascer um menino ou uma menina do cruzamento de um casal. Então, será que elas são iguais? A gente vai analisar. Então, as células da espécie humana apresentam um total de 46 cromossomos no núcleo. 44 deles são cromossomos somáticos, também chamados de autossomos, e 2 deles são cromossomos sexuais. Então, para a gente saber se nasce uma menina ou um menino, o nosso interesse está nesses cromossomos sexuais. Eu trouxe aqui o cariótipo de um indivíduo masculino e de um indivíduo feminino, né? E percebam que esse cariótipo, né, que mostra todos os pares de cromossomos, tanto de uma mulher como de um homem, eles são bem semelhantes e a diferença vai estar aqui nesse último par de cromossomos, que no caso da mulher são 2X, a gente vai chamar esses pares de cromossomo de X, e no caso do homem tem um X e um Y. Perceba aqui que esse cromossomo Y é um pouco diferente do cromossomo X que apareceu aqui no indivíduo mulher. Então, esse cariótipo aqui representa o cariótipo de uma mulher e esse de um homem, certo? Então, vamos lá. No processo de divisão celular para a produção dos gametas, como as mulheres nos cromossomos sexuais apenas apresentam o cromossomo X,
Então, seus óvulos vão levar essa informação do cromossomo X. Então, apenas teremos óvulos X. Já os homens, como o último par sexual tem o X e o Y, na produção dos gametas, pode ter espermatozoides com cromossomo X ou espermatozoides com cromossomos Y. Durante a fecundação, a gente vai poder ter aí a união de um X da mulher com um X do homem, formando aí um indivíduo do sexo feminino. Então, está aqui o óvulo fecundado com a informação genética X da mãe, X do pai. Mas também podemos ter o XY, né? O X, cromossomo vindo da mãe, a mãe só pode fornecer o X, e um Y aqui vindo do pai. Então, teríamos XY, está aqui o óvulo fecundado XY. Nesse caso, ele seria homem. Como só existem essas duas possibilidades, uma para nascer mulher e outra para nascer homem, podemos dizer que a chance de nascer um menino ou uma menina, do ponto de vista aí genético, é 50% para cada, certo? Bom, outra coisa que é estudado, né, na genética relacionada aos seres humanos são as síndromes. Então, os gametas humanos, ovócitos e espermatozoides, carregam apenas metade do conjunto cromossômico de nossa espécie, isto é, 23 cromossomos. No entanto, no processo de sua formação, durante a divisão meiótica da célula, pode ocorrer erros na separação dos cromossomos, resultando em gametas com alterações numéricas ou alterações na estrutura de alguns cromossomos com pedaços ausentes. Bom, isso é um problema do ponto de vista genético, mas de modo geral, né, zigotos originados da fecundação de gametas com alterações no número ou na estrutura dos cromossomos não se desenvolvem. Lembrando que o zigoto aí é a primeira célula do ser vivo, né, que surge da união entre o gameta masculino e o gameta feminino. Porém, em alguns casos, o zigoto pode se desenvolver. Quando isso acontece, pode ocorrer o que denominamos síndrome genética, certo? Então, se algum erro no número de cromossomos acontecer e o indivíduo ainda conseguir se desenvolver, nós dizemos que essa situação é uma síndrome genética. Eu trouxe uma síndrome aqui, como destaque, é a síndrome de Down. Ela ocorre quando, a partir da união dos gametas, o pack de cromossomos 21, na verdade, deixa de ser um par e aparece aí um trio de cromossomos 21. Isso aí é chamado de trissomia do par 21, né? Deixa de ser um par, passa a ser um trio. E isso faz com que o indivíduo ele se desenvolva com algumas características um pouco diferentes relacionadas a quem tem o par com apenas um par aqui no 21. Então, eu trouxe aqui, os indivíduos com síndrome de Down apresentam algumas características em comum. Então, o rosto dele geralmente é plano e arredondado, os olhos são amendoados, o nariz é pequeno e baixa estatura. Tudo isso por causa dessa informação genética, dessa trissomia aí do 21. Além disso, eles têm mãos pequenas e com apenas um vinco, né, que é a dobra na palma da mão, certo? Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula. É interessante que vocês façam a leitura do nosso livro. Essas informações estão na unidade 4, no capítulo 2. Estou deixando aqui também a atividades da página 124 e 125, certo? É interessante também que vocês anotem as dúvidas para poder estar tirando aí nos plantões ao vivo, certo? Obrigado, espero que tenham gostado. Tchau.